Nossa reflexão de hoje, você pode anotar caso queira, é como devemos nos referir aos santos. Antes que a Camila continue trazendo as considerações visuais aí, eu tenho buscado nos últimos meses, principalmente, refletir sobre o modo como eu me refiro a pessoas que eu considero que são cristãs. Não que aos de fora nós tratemos e falemos de qualquer maneira, não é isso. Vamos colocar as coisas da seguinte forma: existe um modo com o qual os cristãos respeitam e falam de outras pessoas cristãs, ainda que sejam mais fracas em termos de fé, mais débeis em algum nível, enfim. Durante essa semana, ainda peço que a Camila espere um pouquinho, eu me deparei com duas postagens. Primeiro, antes de mostrar as postagens, eu não estarei tratando do tema delas, eu apenas estarei me referindo ao modo como as pessoas falam de outros cristãos nela. Está claro isso? Então eu não vou entrar na demanda, porque ela tem algum nível de legitimidade, ou seja, a demanda é legítima. Mas eu gostaria de me referir a dois posicionamentos de cristãos, um homem e uma mulher, e esses posicionamentos me chamaram a atenção, porque dentro da estrutura da sua fala, dentro do seu texto, o modo como era expresso ou envergonhava, ou hierarquizava, ou de alguma forma trazia um tratamento não condigno aos santos dentro das suas colocações. Eu gostaria de colocar dois aqui. Estes dois textos me chamaram a atenção. Eles me chamaram a atenção porque são duas pautas legítimas, por assim dizer. A pauta da necessidade por uma maturação, cristã, e aí é o texto da esquerda, onde fala sobre a solteirice de mulheres decididas devido a uma frágil masculinidade. E o segundo, da direita, é Piriguete Gospel. Os dois textos são públicos, ou seja, eu não estou fazendo do pessoal publicidade, eu não estou pegando algo que você me deu, você me disse, para colocar aqui na frente. Eu estou tratando de pessoas públicas, está claro isso? E eu nem quero me referir a elas com nomes, porque não tem propósito nisso. Cada uma delas responderá diante de Deus, de suas igrejas, segundo as questões que envolvem. Mas nos dois textos, algumas colocações são feitas de tal modo a parecer que a imaturidade de algumas pessoas e a fragilidade na compreensão ética comportamental de outras é algo com o qual eu devo lidar, a ponto de, por exemplo, chamar uma irmã que acabou de entrar na igreja, mas tem as roupas ainda curtas, talvez uma posição ainda um pouco mais sensual no trato. Eu estou falando do texto da direita, direita para vocês também. Poxa, ela está chegando, eu tenho que ter essa compreensão, não entende tudo, nem sempre. Mas o texto, pastor, se o senhor lê o texto não faz diferenciação. O texto não trata as coisas como maduros e imaturos, não. O texto trata genericamente. Já vi pessoas saindo de igreja por serem humilhadas na sua incompreensão de chegada. Já vi pessoas saindo magoadas pelo modo como outras pensam eticamente e supõem que as outras já sabem e têm que agir imediatamente ou em primeiro momento. O texto da esquerda traz algumas perspectivas que ressaltam, infelizmente, há uma generalização na fala da irmã. Talvez você possa dizer assim, poxa, pastor, mas não é uma realidade? Bom, o texto até abre assim, tenho refletido com maior profundidade, texto de lá, o fato de haver muitos grupos de estudo sobre feminilidade bíblica e poucos sobre a masculinidade bíblica. Acredito que o fato de não haver, de forma consistente, a orientação bíblica aos homens de como as especificidades deles devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem comum, que advém a masculinidade frágil de alguns rapazes e a falta de responsabilidade afetiva de outros. Dois grupos aqui foram classificados
e como vocês podem ver, houve uma generalização, não existe ensino masculino, foi dito aqui, não haver é não existir. Eu entendo que talvez ela esteja usando a ótica de quem está olhando a mídia, porque quem está olhando para a mídia deve ver grupos achando que homem é gritar alto, você já viu? Grita alto, fala forte, bebe cerveja, corta lenha, deixa a barba crescer. Você já viu isso? Já viu. A minha dificuldade é que no decorrer do texto faz parecer que de fato nós também não temos irmãs débeis. Mas não é o assunto do texto. As estruturas da Escritura, e eu posso passar para o próximo caso, você que é cristão e já leu o Novo Testamento, deve ter percebido que, por exemplo, o apóstolo Paulo nunca faz comparação entre sexos quando traz maturação. Você já deve ter reparado que ele busca a varonilidade de Cristo, ou seja, o varão perfeito, como a estatura a qual devemos nos medir. Não sobre homens fracos ou mulheres fracas, homens maduros ou mulheres maduras, mas a estatura da régua é Cristo. O problema de que eu faça, por exemplo, vamos supor que eu treine uma maturação masculina. Eu vou treinar você para você ser um homem à altura daquela mulher. Ou então vamos virar a mesa. Eu vou treinar essa mulher para que ela seja madura à altura daquele homem. A gente não está treinando as pessoas para que elas sejam maduras o suficiente para que o outro case com ela. Não. Se você for comigo a Efésios, capítulo 13, verso 15. Capítulo 4, perdão, 13 a 15. Você vai dar uma olhada comigo e vai ver um texto muito importante. Vai falar sobre Cristo ter concedido à igreja lideranças capazes de torná-la mais madura, por exemplo, né? Dá uma olhada no verso 11 de Efésios 4. E ele mesmo concedeu, você achou, né? Achou grego? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia como induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quando o Novo Testamento menciona a estatura da necessidade que devemos usar como régua, ela cita Cristo. Vocês devem lembrar de Efésios também, no capítulo 5, onde homens são chamados a serem homens de verdade a partir de Cristo. E é só passar uma página na sua Bíblia, por favor. Os maridos são chamados a amarem suas esposas não segundo a dignidade delas e a capacidade de maturação ou o tamanho que elas têm de super esposas ou coisa desse tipo, mas eles são chamados a amarem suas esposas segundo Cristo. Eles não são comparados ao amor das suas esposas por eles. Eles não são comparados à maturidade que as esposas já têm tido de receber o amor deles. Da mesma forma, se você puder olhar, você vai perceber que as esposas também, aí no verso 22, devem amar e se sujeitar aos maridos não segundo ao fato de que eles têm acertado tudo, ou que eles são muito bons e maturos, mas ao fato de que isso tem a ver com Cristo. Onde eu quero chegar? A igreja é um ambiente onde nós estamos buscando de que os fracos se tornem mais fortes em Cristo, de que os homens se tornem mais maduros como Cristo, de que as mulheres se tornem mais maduras como Cristo. A igreja é o lugar onde a pessoa chega assim com roupas estranhas, roupas lascivas, sensuais, comportamento impróprio, e ela recebe amor, instrução, não para que ela fique igual à irmã da esquerda, ou digna do homem da direita, mas ela seja da estatura de Cristo, e ele também. Pastor, isso nega o assunto? Claro que não. Isso não nega o fato de que devemos trabalhar em termos de maturação de homens e mulheres. Mas nós não estamos falando de que aquele rapaz é areia demais para o caminhãozinho dela.
isso é o contrário, na verdade. A gente tem que ter muito cuidado com essas falas, porque nós estaremos escalonando maturação não segundo a varonilidade de Cristo, não segundo a estatura de Cristo, mas segundo a capacidade que um ou outro tem. Se creio que pessoas devem casar-se independente do que o outro... Não, claro que não. Talvez uma mulher ou um homem tenham expectativas de casamento legítimas. Gostaria de casar com um homem que pudesse, dentro das escrituras, guiar a nossa família. Não tem nada de errado com isso. E aí tem um rapaz que apresenta-se como pretendente, mas ele não tem ainda as perspectivas necessárias, ele não é um idiota. Da mesma forma, um homem pode dizer assim, eu gostaria de casar com uma esposa que pudesse ser sujeita a Cristo, que pudesse me auxiliar no ministério que o Senhor tem me dado. Ele não está fazendo uma conta interesseira, ele está falando algo legítimo. Aí a irmã tal se aproxima e ele consegue ver que a aproximação não é só uma amizade, mas ela também parece demonstrar interesse. E ele vai dizer assim, pastor, mas ela ainda é uma irmã muito pequenininha, perto de onde eu já cheguei. Isso é humilhante, nós estamos em família. Cuidado com os termos a qual mutuamente nos referenciamos. Se realmente queremos nos auxiliar uns aos outros, precisamos nos ver como servos uns dos outros. Por falta de gabinete, por falta de pastoreio, por falta de respeito ensinado dentro de igreja, a gente vê que muitos pastores, como meu irmão David falou hoje comigo lá em casa de manhã, muitos pastores estão trocando gabinete por respostas no Instagram, achando que respostas rápidas e curtas resolvem a demanda. E não é assim. A gente sabe que às vezes você tem que tirar da pessoa uma ideia muito errada sobre escalonamento e hierarquia sobre superiores e inferiores na igreja. A igreja está entendendo o tom com que eu estou falando, né? Eu não estou buscando aqui salientar A ou B, eu nem estou falando para pessoas aqui. Essa semana, um irmão me mandou uma postagem que eu já tinha visto, né? Às vezes os irmãos... E fazem muito bem quando me mandam postagem, porque quando você me manda postagem, eu nunca vou ter uma atitude de confronto se alguém da igreja, por exemplo, curtiu a postagem. Não é do meu feitio expor pessoas, ficar aqui trabalhando, isso é feio, senão não é nem correção. Mas a gente viu, por exemplo, a questão do DJ Ives e aquilo que ele fez em relação àquela mulher, né, sua companheira, esposa, não sei se ela é casada, mas aquilo é um absurdo. Ele tentou se justificar dizendo de que não, de que ela havia ameaçado, injustificável a colocação deles. E em briga de marido e mulher, a gente mete o evangelho. Porque eu também já vi mulher apanhando de homem. E nós não estamos aqui para levantar bandeiras machistas ou feministas, mas para apontar para o evangelho e para a varonilidade. Acho que a igreja precisa avançar em termos de proteção a mulheres. Eu acredito que as mulheres, de fato, apanhem muito mais do que homens em termos de violência doméstica. Quem for discutir com isso vai até arrumar um problema, porque não é verdade. As mulheres sempre, taxativamente, historicamente, são mais vítimas de violência doméstica do que os homens. Sim. E a igreja precisa entrar nisso. Eu concordo. A igreja precisa fazer discussão de como a gente pode publicamente trazer esses homens à certeza em Cristo, as devidas punições ou consequências de seus erros, trazer essas mulheres para a igreja e dizer assim, existe um ambiente aqui onde Cristo reina, onde homens vão lhe tratar de modo condigno, onde mulheres vão te amparar. A igreja precisa fazer isso e eu creio que a igreja local precisa avançar nisso. Não tenho nenhuma discussão para abrir se não precisamos. Mas precisamos no nosso coração rever nossos conceitos machistas ou feministas, que às vezes são colocados à tona em é isso mesmo, é isso aí, esse frouxo, essa mulher débil, esse homem galinha, como o texto também cita. Se é um santo, eu, por exemplo, no caso de Corinto, vocês já viram a igreja mais do que Corinto dando trabalho ali? Complicado, né? Tudo bem que se talvez Jesus falasse um pouquinho mais das igrejas do Apocalipse, ele tivesse algumas coisas mais para dizer, mas eu vou lhe dizer, Corinto não parece ser uma igreja de santos, mas não é assim que o apóstolo Paulo se refere a eles, aos santos de Corinto. O caso de Corinto é muito nisso. Por isso, irmãos, irmãs, o pastor não está buscando aqui expor ninguém, nem as pessoas do texto, embora sejam públicos, mas refletir no modo como nós tratamos mutuamente uns aos outros.
se temos o devido respeito pela fraqueza e pela incapacidade, às vezes, de refletir que aquela pessoa tem. Ela não entende, nunca foi instruída. E nós, como igreja, devemos trazer essa pessoa para um ambiente seguro de instrução, não para destruição. E eu conheço muita gente que está há muito tempo na igreja e é imaturo, você também conhece. Mas também você sabe que muitos ambientes de igreja não oferecem maturação. Punição, encobertamento de pecado, ou mesmo nem exposição para clarificação. Tem igreja que não pega mais sobre pecado. Então eu peço aos irmãos que possam refletir sobre como nos referimos uns aos outros. Dê uma olhada na página inicial da reflexão. Olha, imagine se aquela mulher é uma cristã débil em algum nível, né? Sei lá, talvez ela não tenha noção de alguma coisa, e você consegue imaginar cristãos ali naquela roda de 3? Não é o nosso lugar, não é o nosso lugar. Preferimos uns aos outros em honra, e quando alguém falha ou peca, são coisas diferentes, nós buscamos de que forma podemos ajudar essa pessoa dentro daquilo que é uma realidade, primeiramente, de liderança daquela pessoa, para que isso possa ser de fato tratado. E eu peço que vocês tomem cuidado com aquilo que postam ou concordam, porque às vezes no calor a gente não vê, mas depois fala, eita, e se um novo convertido estivesse lendo isso aqui? Muita gente não tem igreja, tem gente que se vê cristã, eu até acredito que alguns possam de fato ser, mas não tem igreja, não tem igreja. O Pedro Dúcio não fez uma postagem esses dias aí sobre pessoas que viajam e falam assim, vai na sorte, tem que ter uma igreja lá, né? Vai ter uma igreja lá, se Deus quiser. Não é assim, mas a verdade não tem quase igreja bíblica, igreja onde as pessoas são podadas mutuamente, um ambiente amoroso. Não, vem cá, você fazendo uma coisa, você se vestindo de modo estranho, você não falou de modo estranho com o irmão, aquela tua postagem no grupo não ficou muito legal, dá uma apagada lá, isso é normal, isso é vida de família. E eu peço que isso seja em nosso meio construído, e caso haja alguma dúvida, eu estou aqui para ouvir, para conversar no término do culto. Eu peço que você possa refletir comigo, tá bom? Vamos orar nesse momento, em seguida eu vou dar umas últimas recomendações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cremos que o Senhor pode e está fazendo coisas grandiosas em nossos corações quando refletimos sobre o modo como nos referenciamos uns aos outros.